Bom dia, ser cristão, cristã, ou agradar aos podres poderes. Vamos às senhas diárias para hoje, dia 4 de novembro de 2022, uma sexta-feira. O primeiro versículo vem do livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Pois é, esse Deus dos exércitos a gente tem que tentar explicar um pouco melhor. Mas em todo caso, esse é o profeta Jeremias e ele está falando do Deus Javé. O Deus Javé, libertador dos escravos do Egito. O Jeremias, embora tivesse antes uma ligação com os profetas do templo, trabalhava para o templo real, o templo da monarquia israelita. Ele se desligou e passou a ser um profeta do povo, a acusar as elites israelenses. E localizando esse versículo dentro do contexto, dentro do profeta Jeremias e dentro desse capítulo aqui, o capítulo 15, ele está falando de dentro de uma situação em que ele está sendo perseguido, em que ele está sendo acusado de várias fake news, está sendo ameaçado pelas elites econômicas, políticas e religiosas, porque, como vocês sabem, os profetas não tinham vida boa. Eles se faziam essa pergunta: ser cristão, ser seguidor do Deus Javé, libertador dos escravos e que se põe ao lado dos oprimidos, ou agradar aos podres poderes. Eles respondiam essa pergunta e se colocavam ao lado da palavra libertadora de Deus Javé, ao lado do povo oprimido e explorado, e portanto eram perseguidos, tratados como inimigos por parte das elites econômicas, políticas e religiosas. Ou agrada a Deus Javé, ou agrada aos poderes dos opressores. É essa a pergunta que eu coloquei. E o profeta Jeremias está dentro desse conflito e dizendo que ele está sendo chamado como um daqueles profetas do Deus Javé libertador. Está sendo acusado disso. E por isso ele até tem alegria, porque não está do lado dos podres poderes, que não interessa se usam o nome de Deus, só usam o nome de Deus. Né? E o segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 10. Jesus Cristo diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Meus mandamentos, muitos pensam logo numa coleçãozinha de leizinhas assim, os 10 mandamentos, tem os outros lá, todos
do livro de Deuteronômio, Levíticos, um monte. Mas vejam como é que Jesus fala os 10 mandamentos. Ele resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o Senhor teu Deus, Javé, libertador dos escravos, e a teu próximo como a ti mesmo. Pronto, é isso. Aqueles detalhezinhos, não é isso. É o teu próximo, a tua próxima, como a ti mesmo. E a oração vem de Johann Olearius, é na verdade estrofe de um hino. Teu verbo move o coração, teu verbo, tua palavra, né? Teu verbo move o coração e faz viver em retidão. Teu verbo é luz e resplendor, é manancial de fé e amor. Eu até me lembro da melodia do hino, é muito antiga, medieval. Não é feia, mas não. A melodia medieval tem uma certa chatice, assim, né? E o texto da primeira leitura, indicada para hoje, é do Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 27 até 32. É do julgamento de Jesus. E aí vocês vão ver a atitude dos religiosos que se achavam tão santos, né? Os legalistas e moralistas, fariseus, escribas e sacerdotes. Em seguida, de Caifás, que era uma autoridade romana em Jerusalém, de Caifás os judeus levaram Jesus para o pretório. Os judeus mesmo, autoridades judaicas, né? O pessoal da religião. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Os judeus religiosos, eles achavam que entrando no escritório de um romano, eles ficavam com as roupas contaminadas, o corpo contaminado. Leis farisaicas. Tá, mas eles que levaram Jesus lá para o julgamento. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou. Eles não entraram, acho que Pilatos até foi até a porta e perguntou para eles: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse um criminoso, não o teríamos entregado a ti. Está duvidando da gente? A gente está acusando ele. Julga. E essas coisas de cafajeste, né? Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. E aí eles disseram: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Eles queriam se livrar de Jesus, como aqueles lá no Antigo Testamento, o pessoal da elite judaica queria se livrar de Jeremias, o profeta, né? Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para morrer, crucificação. Mas Jesus também disse, o que Jesus disse sobre os religiosos de Jerusalém? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Porque eles não agradam e puxam o saco dos podres poderes. Ou ser cristão ou cristã, ou ser cristão e cristã, ou agradar aos podres poderes. Os dois não dá, porque os podres poderes, nem todos os poderes são podres, tá? Mas os podres poderes são os opressivos, que exploram, os violentos.
A segunda leitura bíblica está no livro de Apocalipse, sabe? Não acredito em quem lê o livro de Apocalipse literalmente. Aqui ele vai dizer que tem uma explicação para o uso de todas essas figuras. As figuras correspondem a fatos históricos. Elas não são elas mesmas. Elas correspondem a coisas da realidade. Então, o anjo me disse, Apocalipse 17, 7 a 14. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta sobre a qual ela está montada, que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Calma. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Roma está fundada sobre 7 colinas. Eles estão falando do Império Romano. Ela significa o poder do Império Romano. São também 7 reis, 5 já caíram e ainda um existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. Está falando da história de Roma, do Império Romano. Esse que deverá vir, possivelmente ele está ali sendo entronado. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 que caminha para a perdição. Dá para ver a história dos reis de Roma. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis. Ele está falando da história, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Esse poder que vai lutar, que luta contra os cristãos, guerrearão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Entenderam? Ser cristã, ou agradar aos podres poderes opressivos, escravizadores, exploradores, machistas, racistas, desumanos, cruéis, torturadores deste mundo, mesmo que disfarçados em autoridades religiosas. Mas o Senhor teu Deus já é libertador acima de todas as coisas, e ao teu próximo, tua próxima, como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. E por seguir a palavra amorosa e libertadora de Deus Javé, não podes optar por agradar aos podres poderes. Um bom dia.